Doutrina do batismo cristão, o selo da aliança, tá? Então nós temos aí a figura de uma pia batismal. Embora alguém, acho que foi a Jéssica, né, que comentou sobre imersão ou aspersão. Então, novamente, eu não entrei nesse tema hoje, né? Embora para alguns seja uma discussão, mas de maneira um pouco mais comum, não é o grande questão. Mas poderia ter trazido, fica para uma outra oportunidade, tá? Meus irmãos, bom, eu gostaria de, num primeiro momento, ouvi-los rapidamente, tem que ser coisa rápida, tá? E aí, assim, gente, aqueles que já viram a aula lá, de, né, não vale a resposta, quem vai dar a resposta, né? Então, dê oportunidades para quem não viu ainda. E aqui, eu colei um pouquinho aquilo que eu havia dito para o Rafael, né, antes de iniciarmos, que a vantagem de você ter escrito um livro, feito um artigo ou um vídeo, é que tu pode copiar de você mesmo, não é plágio, foi você que fez, né? Então, alguma coisinha assim, aqui eu copiei daquela aula maior que eu dei em 2021, apenas de forma introdutória, tá? Irmãos, gostaria de ouvir agora mais um irmão aí que pudesse responder rapidinho. Como alguém se tornava um cidadão da antiga embaixada limitada? O que eu estou querendo dizer com embaixada limitada? A gente tem que entender que em Abraão, a promessa dada a ele e o povo que vai vir a partir dele se trata da embaixada de Deus sendo plantada no mundo caído, ok? No mundo que jaz maligno, no mundo que o maligno, lá no Éden, acaba exigindo o direito de controle por ter derrubado o primeiro Adão, o primeiro rei humano, ok? Só que o mundo jaz no maligno legalmente por causa do que aconteceu em Gênesis 3, mas Deus, ele outorga para si o direito de preservar uma semente para purificar novamente a criação e redimir a humanidade, né? Essa promessa é dada ainda em Gênesis 3 e vai desdobrar até Jesus. Quando chega em Abraão, com essa promessa agora, nós temos essa ideia do povo, da embaixada, né? E quando você chega depois lá em Moisés e tal, e tal, e tal, quer dizer, você tem esse povo agora sendo organizado. Tá, por isso eu estou chamando de embaixada. E por que eu estou chamando de limitada? Porque é, fora dos limites de Israel, fora da fronteira de Israel, legalmente pertence a Satanás. O povo de Deus se encontra da fronteira de Israel para dentro. E eu sei que isso pode parecer até estranho, até a pergunta que o Israel fez na aula anterior, né, sobre Jetro, eu falei sobre o Melquisedeque. Não quer dizer que Deus não possa se revelar a indivíduos específicos, né, em todo o planeta. Não quer dizer isso, mas quer dizer que o povo oficial de Deus é o povo aliançado na fé de Abraão, ok? Fora das fronteiras de Israel, o mundo jaz no maligno. Isso vai ser muito importante quando, no desenrolar da aula, nós observarmos, né, Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada. Por que Jesus disse isso? Ele não tinha autoridade antes? Vamos entender isso aí daqui a pouquinho. Então, qual é a antiga embaixada limitada? O povo do Antigo Testamento, tá? Então, alguém pode me dizer rapidinho aí como alguém se tornava um cidadão da antiga embaixada limitada? Um voluntário? Vocês entenderam a ideia de o que eu quero dizer com embaixada limitada? Alguém ficou com dúvida?
Alan, Pastor, descansa. Quem Oi? falou? Sim, A antiga embaixada seria o povo de Israel, o povo herdeiro ali de Abraão, certo? Então, exatamente. para ser cidadão desse povo, desse país, dessa aí tinha que assumir as regras desse povo, a Constituição, que no caso era a aliança, e o sinal, manifestar o sinal visível, que era a circuncisão. Que era a No caso, o circuncisão. homem, né? Que o Oi? homem ele era o representante da família. Então, ele assumindo essa cidadania, de arrasto vinha todos os dependentes dele, a Perfeito. família, a esposa, os filhos e os servos, que tinham Per- que estar submetidos a ele. E ele estava aliançado. Perfeito. Então, assim, nós vamos ter a instituição do pacto com Abraão. E é interessante, Abraão, ele não somente vai olha o que ele vai fazer, ele vai circuncidar. Abraão, até aquele momento, não tem filho, mas ele vai circuncidar todos os seus servos. Mas os caras não tinham fé no Deus de Israel. Eles eram apenas servos. Abraão era um homem rico. Mas é porque a circuncisão não é uma declaração de fé. Assim como nós vamos ver que o batismo, ele não é necessariamente uma declaração, uma confirmação, uma declaração de fé. Ele também é, tá? Mas é algo além disso. A circuncisão, ela era uma marca física de identidade. E não somente isso, né? Mas Deus vai mandar que Abraão circuncidasse os seus filhos ao oitavo dia. Mas por quê? Para serem membros daquele povo, né? Mas olha só, Abraão foi justificado pela fé, para depois receber a marca, não foi? Foi. Mas, mas ao mesmo tempo, ah, é mandado que os filhos de 8 dias sejam circuncidados, mas eles não têm fé. Por que que eles eram circuncidados? Eles eram circuncidados pela fé do seu pai Abraão. Eles eram circuncidados, e depois os filhos que vêm, os filhos dos filhos dos filhos, são circuncidados pela fé dos seus pais. Fé em quê? Na fé de Abraão. Entende? Então vamos lá, olha só. A circuncisão, ela faz parte, dizia que você fazia parte agora dessa embaixada divina, tá? A circuncisão era a marca que mostrava que você agora fazia parte do povo que deveria viver de uma maneira diferente dos outros povos, como o Luan até bem colocou. Então, as três formas de. Fernando, tu ia falar alguma coisa? Eu acabei. Não sei se você ia falar. Acabei aqui silenciando. Se quiser falar, pode falar. Ah, deixa eu marcar aqui novamente. Pronto. Então, como alguém se tornava um cidadão? De três formas, sabiam? Primeiro, por nascimento, com a circuncisão e a construção de cosmovisão. Lembram que eu falei sobre cosmovisão? A maneira de ver a existência. Não é mais a maneira fora do povo de Israel, agora é a maneira de dentro do povo de Israel. É interessante que Jesus, ele não nos liberta, perdão, ele nos liberta não para não precisarmos viver, amar a lei. A questão é que sem a liberdade de Jesus, nós odiamos a lei de Deus. Jesus nos liberta para amarmos a lei de Deus. Porque a lei de Deus representa a cosmovisão do soberano sobre toda a criação e existência. Então, voltando para o antigo, dei um salto para o novo, vamos voltar para o antigo. Então, a primeira forma de se tornar um cidadão, nascimento.
Segunda forma, por adesão. E aí é o que até o Israel, né, comentou, alguém comentou aí, mas é o estrangeiro que ele resolve entrar. Então, por adesão, ele decidia, e aí ele tinha que ser circuncidado e começava a construir a mesma cosmovisão. E a terceira forma é por compra. Então, os escravos, os servos de Abraão e daqueles que tinham alguma grana, né? Circuncisão e construção de cosmovisão. Beleza. Aí vamos para o texto principal sobre o assunto. Deus disse ainda a Abraão. Aqui é Gênesis, eu não botei, né? Mas é Gênesis, se eu não me engano, é 17. Eu não botei aqui. Guarda a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Irmãos, guardem isso aqui. Essa ideia. Olha como é dita essa aliança. No decurso das suas gerações. Todos que estiverem pactuados na sua fé são a sua geração. Essa é a ideia. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês. Vocês têm que lembrar também, lembra da aula anterior? Que Jesus cumpre todos os pactos. E ele não abole os pactos, ele ressignifica os pactos. Porque agora todos estão nele. E ele vai lançar o novo selo, tá? No caso, batismo e ceia. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. É irrevogável, é perpétuo. Em Cristo, ressignifica, porque ela não morre. Ela continua nos pactuando com o Pai do povo, do qual havia sido dito: é desse povo que vem a salvação, e é nele que vocês estarão seguros. Então, assim, acabei não falando isso na aula anterior sobre aliança e pacto, mas que é uma doutrina que também vai afirmar o seguinte: Deus não tem dois povos, como os dispensacionalistas afirmam, onde Deus deixou Israel de lado, agora trata com a igreja, depois a igreja vai sumir, né? E aí é a doutrina errônea, para não chamar de herética, do arrebatamento secreto. Eu acho que poderia chamar de herético, sem nenhuma crise. Não existe arrebatamento secreto. Isso é texto fora de contexto e interpretação equivocada de outros textos. Mas esse grupo de irmãos pensa dessa forma. A igreja sobe de forma... desapareceu, foi brincar de pique-esconde no céu, e aí Deus agora vai lidar com o segundo povo, que é Israel. Mas isso não existe, não é dessa maneira. A gente pode falar disso depois, porque não é o tema, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas Deus tem um povo só, e um rei, Jesus, judeu, israelita, que tem um povo, Israel, e que enxerta nesse povo os seus eleitos gentios. E também, é óbvio, que faz parte desse povo os seus eleitos israelitas. Todo israelita é povo de Deus? Não. Apenas os eleitos, porque estes, de fato, confirmam sua fé no pacto de Abraão, que era pacto de graça, porque Abraão foi justificado por graça mediante a sua fé, e aí recebeu o pacto, o selo, né? Então, verso 13. Deve ser circuncidado o que nasceu, eu já li aqui, aliança perpétua. 14. O incircunciso
Olha só, irmãos, como é sério isso. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. E entendemos os irmãos que não batizam seus filhos de outras tradições teológicas. Porque, irmãos, tudo se trata sobre o que é o batismo para você, o que ele significa, e qual a sua linha interpretativa da Bíblia. E aí isso vai fazer com que outras tradições não batizem os seus filhos. Então, olha só. O incircunciso. Quem é o incircunciso, irmãos? É quem não tem a marca da aliança. Que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo. Pois quebrou a minha aliança, está fora, deve ser retirado. Ele não faz parte, porque neste momento aqui, eu chamei da embaixada limitada, né? O povo do Antigo Testamento, você tem uma instituição inicial do reino, e ela, de fato, ela é completamente física ali, num certo sentido. Ou seja, se o cara não tem a marca, ele tem que ser tirado. Não faz parte. Só faz parte do povo pactuado, os selados. Muito bem. E aí vem a pergunta: como alguém se torna um cidadão da nova embaixada? E aí, isso vai responder qual é o sentido e objetivo do batismo cristão na perspectiva reformada pactual, aliancista. Como alguém se torna um cidadão da nova embaixada? Mateus 28, 18 em diante, vai dizer o seguinte: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o que antes, legalmente, não podíamos sair das fronteiras de Israel, acabou. Porque com a morte e ressurreição de Jesus, ele toma de volta legalmente para si o cetro do governo, toda a autoridade sobre tudo, porque ele assume o que Adão falhou e não falha. Ele reivindica novamente o reino, se torna de novo o representante da humanidade, mas agora um novo representante, um segundo representante, onde Paulo vai dizer que por um só homem, Adão, veio o pecado e a morte. E todos que estiverem em Adão morrem com ele. Mas por um só homem veio perdão e salvação. E todos que estiverem em Cristo vivem com ele. Os que estiverem fora de Cristo estão em Adão e irão morrer com ele. Ok? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, essa é a declaração das declarações mais importantes na palavra de Deus. Eu sempre digo que nós cristãos temos que ter alguns textos na Bíblia que precisam estar aqui, ó, e que a gente precisa saber explicar ele detalhadamente. Um desses textos é Gênesis 3. A gente tem que saber explicar Gênesis 3 detalhadamente. E o outro texto é Mateus 28, do 18 ao 20. Temos que saber explicar isso aqui, tá? E aí, como toda autoridade foi dada no céu e da terra, aí você tem uma palavra de conexão. Portanto, por causa disso, sem isso eu não podia falar isso. Essa é a ideia de uma conexão gramatical, usando a gramática aqui. Por causa disso, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando ele diz de todas as nações, é exatamente a ideia de que no Antigo Testamento o camarada tinha que vir para dentro do povo, se circuncidar e aprender a cosmovisão lá dentro, porque fora era de Satanás. Agora que Cristo toma para si toda a autoridade, ele está dizendo: na minha autoridade, vocês vão sair de Israel. A gente tem que lembrar que os discípulos são israelitas. Vocês vão sair de Israel e ir para todas as nações. Fazer o quê, irmão? Discipulado. A gente pensa que discipulado é só com novo convertido, né? Não. Inicialmente, o discipulado é com não cristão. É com teu parente, vizinho, colega de trabalho que não é cristão.
discipule-o. E se eles se tornaram discípulos, façam discípulos. Tornaram-se discípulos, o que você faz na sequência? Coloca para dentro do povo. Como? Batizando-os. Só que um batismo agora, ele tem característica diferente. Em nome do Deus Trino. Não tinha isso. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou? Batizou. Botou para dentro do povo? Pôs nele o sinal, o selo da aliança? Pôs nele o sinal, o selo da aliança. E o que faz agora? Agora ensina ele a cosmovisão. Você fez dele um discípulo. O que é o discípulo? É o que crê no Senhor Jesus para a vida e para a morte. É que o tem como Senhor e Rei. É que o tem como o melhor desse mundo, da vida o melhor. Inclusive, acho até que vamos cantar essa canção hoje à noite, se eu não me engano, no nosso culto. Da vida o melhor. É o Cristo, tá? É isso que ele afirma? É. Aí eu batizo o cara. Batizei agora. Larga ele, manda ele cantar no coral e larga. Não. Você ensina agora ele a viver como um novo cidadão desse novo reino, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, a ideia de receber a marca e aprender a cosmovisão continua valendo, não mudou. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Espetacular. Então, como alguém se tornava um cidadão da aí tá antiga, mas era para a nova, né? Eu errei aqui. É a nova embaixada, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Batismo. Batismo. Como era que o cara se tornava na antiga? Porque aí o slide ficou errado. Na antiga, circuncisão. Na nova, batismo. Muito bem. Pergunto. Aí eu gostaria de abrir para poder falar. Quando Jesus foi batizado para ser reconhecido como membro oficial do povo de Deus? Gostaria que pudesse nos dar sem medo de ser feliz, tá? Não se preocupe, mas nos dá uma resposta aí, qualquer que seja, que você acha. Seria quando é, João é, 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 o batizou nos rios? Maravilha. Deixa eu voltar aqui. Maravilha, Rafael. Você fez o seu pastor e professor feliz, porque porque eu esperava que a primeira resposta fosse essa. Quando João o batizou. Mas aí, a pergunta que a gente tem que fazer é: Jesus passou então pelo batismo cristão? Presta atenção nessa pergunta. Jesus passou pelo batismo cristão? Resposta: irmãos, não. Jesus não passou pelo batismo cristão, porque o batismo cristão ele vai ser instituído como selo da nova aliança após morte e ressurreição e a sua declaração. Toda autoridade me foi dada. Isso porque 3 dias antes, na mesa da ceia, ele vai dizer, né? Este é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Então, o batismo cristão não está instituído ainda. Por isso que eu falei um pouquinho antes. O batismo cristão ele é o rito, o ritual realizado em nome do Deus Trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus, então,
ele não está sendo batizado. Por isso que a minha pergunta anterior, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Aqui. Opa, aí. Por isso que batizado aqui está entre aspas, tá? Eu meio que induzi a resposta. Vamos lá. Mas tem um sentido para eu ter posto a palavra batizado, entre aspas aqui. Então, Jesus ele não estava sendo batizado no batismo cristão quando ele foi batizado por João Batista. O batismo que João realizava era um batismo de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. E não o batismo cristão que vai ser instituído por Jesus depois da ressurreição. Não tem batismo cristão ainda, né? E aí, quais são as diferenças entre o batismo de João e o batismo cristão? Primeiro, propósito. O batismo de João, era um batismo de arrependimento, que simbolizava a confissão de pecados e a preparação do coração para a chegada do reino de Deus. A gente não vai ler texto porque não dá tempo, mas vocês podem ler depois aí Mateus 3:2 e Marcos 1:4, que é esse batismo. Preparação do coração para a chegada do reino de Deus, porque era isso que a voz que clama no deserto tinha como função, preparar a chegada do reino. João Batista, então, ele pregava a necessidade de se arrepender e ser batizado como um sinal externo desse arrependimento, tá? E o batismo cristão? É o batismo que vai ocorrer depois, que vai ocorrer após morte e ressurreição de Jesus, onde Jesus definitivamente selou, o está consumado da cruz, ele como Senhor e Salvador. Eu sou agora o suzerano e vocês os vassalos. Eu defino as regras e vocês obedecem. Quem não obedecer, morre. O batismo cristão, ele simboliza a identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Está em Romanos 6, versos 3 e 4. É um sinal de que a pessoa foi unida a Cristo pela fé e está agora vivendo uma nova vida. Então, o batismo cristão agora tem relação com fé em Jesus, porque ele concretiza e atrai para si toda a aliança e todo o Antigo Testamento, tá? Então, eu falei propósito, né? Vamos lá, significado. Batismo de João simboliza a limpeza de pecado e preparação para a chegada do Messias. Não tinha caráter sacramental. O batismo de João não tem o caráter do sacramento, não tem o caráter de meio de graça ou de espiritualidade. E aí esse é o problema dos irmãos que batizam fora da perspectiva do pacto. Porque aí vira um batismo igual ao de João Batista. É só um ato, mas que não comunica graça, que não comunica bênção, mas é só um ato visível porque Jesus mandou e para você ser membro da igreja, né? E você perde toda a glória do sacramento. O batismo cristão simboliza a união do crente com Cristo, o perdão dos pecados através do sangue de Jesus e também, meus irmãos, uma coisa que é muito ignorada, tá? A recepção do Espírito Santo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E, irmãos, olha, eu já sinto que a aula vai estender, né? Se alguém precisar sair, depois você assiste, né, a gravação, mas se possível for, fique até o final. Porque é uma outra coisa que é muito ignorada por irmãos que não são aliancistas. O fato de que o batismo também tem relação com recepção do Espírito Santo. É um sacramento ordenado por Jesus após a sua ressurreição. Nós já lemos o texto, Mateus 28:19. Base teológica do batismo de João. Baseava-se na mensagem de arrependimento e na promessa de que o Messias iria chegar. Base teológica do batismo cristão. Se baseia na obra consumada de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Foi ordenado por ele mesmo como parte da grande comissão.
Quem administrava batismo de João? Exclusivamente João Batista. No batismo cristão, vai ser administrado pelos apóstolos e pelos discípulos de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus, o batismo de Jesus por João, quando Jesus foi batizado por João, ele não estava confessando pecado, porque ele era sem pecado. O batismo de Jesus tem outros propósitos. Quais propósitos? Vamos lá. Primeiro, identificação com os pecadores. João, no primeiro momento, quer se recusar a batizar Jesus, e Jesus vai dizer, olha, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Qual justiça? A que iria se concretizar na cruz. Porque no batismo de João Batista, a voz que clama no deserto, Jesus inicia publicamente o seu ministério se identificando com o pecador, se fazendo igual, passando pelo que um pecador deveria passar naquele momento, ok? Ele inicia essa identificação. Após o batismo, ele é cheio do Espírito Santo, cumprindo textos como o Messias seria cheio do Espírito. Me fugiu o texto, inclusive ele vai ler lá na frente e vai dizer que se cumpriu nele, né? Se cumpriu hoje nele o que estava escrito. Mas fugiu agora, mas a gente pode marcar esse texto aí depois. Mas Jesus, ele é cheio do Espírito naquele momento. Nós não temos relato de Jesus fazendo milagres antes, né, do seu batismo. A Bíblia vai dizer que esse Messias ele vai ser sustentado pelo Espírito, né, na sua missão. E Jesus era tão comum, que o próprio pessoal da cidade dele vai dizer, pô, mas esse é ele? É esse aí? Vocês estão falando tanto? Não, ele é filho de... Eu conheço a mãe dele, eu conheci o pai dele fez uma cadeira para mim enquanto estava vivo, sabe? É esse Jesus aí? Ele nunca foi extraordinário, ele é comum. Por que vocês estão seguindo ele? Então, ele é antes desse batismo, que é a inauguração pública do ministério, ele é Deus encarnado, esvaziado de sua glória. Dependente de Deus, Pai, constantemente. E cheio, pleno do Espírito para a missão no batismo. Tá? Então, ele se identifica ali com a humanidade pecadora para salvar o mundo. Inicia o seu ministério público e ali também tem a confirmação divina, né? Onde durante o batismo o Espírito Santo desce sobre Jesus e a voz do Pai é ouvida, declarando Jesus como seu filho amado. Portanto, meus irmãos, o batismo de João e o batismo cristão serviam a propósitos diferentes e refletiam diferentes aspectos do plano redentor de Deus. Jesus não foi batizado no batismo cristão. Então, volta a pergunta. Assim, tem um texto de Atos, eu não vou ler ele agora, a gente vai ler ele daqui a pouquinho, mas onde Paulo vai encontrar com alguns discípulos e vai perguntar se eles já receberam o Espírito. E aí os discípulos vão dizer assim, não, a gente nem sabia do Espírito. Aí Paulo pergunta, vocês foram batizados em qual batismo? Aí eles vão dizer, no batismo de João. Aí Paulo vai dar um discurso ensinando a eles e os batiza. E na sequência eles são cheios do Espírito. Rafael. Então, por que Jesus fez questão do batismo com João? Então, como eu disse, porque o que era cumprir toda a justiça? Jesus vai dizer, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Do que se trata? Ele precisava se identificar com o pecador que seria redimido. No batismo, o batismo ali é a marca que tem relação exclusiva com o ministério de João Batista, que era a voz que clama no deserto. Então, no batismo, ele é pleno do Espírito e no batismo é declarado pelo Pai quem ele é agora publicamente. Entendeu? Por isso, que era necessário cumprir toda a justiça. Mas vamos lá, a gente vai voltar no texto de Atos daqui a pouquinho. E aí volta a pergunta. Ué, se não foi ali,
quando Jesus foi batizado, entre aspas, para ser reconhecido como membro oficial do povo de Deus. Aí alguém vai dizer: ah, bom, sim. Então, foi quando Jesus foi apresentado no templo, né? Estão vendo aí a figura, um vitral. Vocês estão vendo aí José, né, do lado de Maria, José segurando ali as duas pombinhas para o sacrifício. É a figura de Jesus sendo apresentado. Aí alguém vai dizer: não, olha, foi ali. Inclusive, é o que muitos irmãos fazem, né? Apresentam seus filhos na igreja. Por quê? Porque Jesus foi apresentado e só foi batizado adulto. Não, irmão, a gente já viu que o batismo de João Batista é outro, não é o batismo cristão. Segundo, sim, Jesus foi apresentado. Se você quer apresentar os seus filhos na igreja, não há problema, é bênção. Né? Já que você não é aliancista, né? Ok, seu filho só não vai ter pacto com Deus, porque ele está sendo só apresentado. E se você quer fazer isso, faça só com seu primogênito. Por quê? Porque José e Maria, nessa cena, eles estão cumprindo a lei de Moisés, a lei mosaica, apresentando Jesus no templo. Especificamente, eles estão cumprindo leis relacionadas à purificação da mãe e à consagração ou ritual de resgate do primogênito. Purificação da mãe. De acordo com Levítico 12, uma mulher que dava à luz um filho, homem, deveria ser considerada impura por 7 dias e depois de mais 33 dias deveria trazer ao templo uma oferta de um cordeiro ou, se ela fosse pobre, 2 rolinhas ou 2 pombinhos para purificação, que era a oferta do pobre. Né? O cordeiro era a oferta do rico, o que inclusive mostra que, de fato, eram pobres. E a consagração do primogênito? De acordo com o Êxodo 13, 2, a gente não vai dar tempo de ler, e Números 18, específico 15 e 16, todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor, pois Deus havia poupado os primogênitos de Israel durante a praga no Egito. Essa consagração ela era feita no templo e os pais tinham também que oferecer um sacrifício para resgatar o filho. No Egito, o cordeiro foi sacrificado e o sangue pintado na entrada das casas, nos umbrais, né? Da mesma forma, esse menino tinha que ser resgatado, simbolizando o quê, meus irmãos? Que o filho pertencia ao Senhor. E é por isso que nós vamos ter um salmo, a gente vai ver daqui a pouco também, que vai dizer que os filhos são herdeiros do Senhor, não são seus. Não são seus. Não são seus nem para você decidir que não vai batizá-los, que não vai aliançá-los. Eles não são seus, eles são dele. E sendo dele, ele exige pacto. E aí, mas e os irmãos que não fazem? Irmão, paciência, depois eles se veem com Deus. Desculpa, preto no branco, é isso. Depois eles se veem com o Senhor. Aí eu não sei como é que isso vai ser. Mas é assim. Então, José e Maria, né, sendo piedosos como eram, obedeceram às leis quando levaram Jesus ao templo. E isso vai ser narrado lá em Lucas, capítulo 2, do verso 22 a 24. Tá? Então, não foi aqui que Jesus foi batizado. Entre aspas aí, tá? Se o batismo é o símbolo, é o selo da entrada no povo, quando Jesus, entre aspas, agora vocês vão entender, as aspas, foi batizado, irmãos, na sua circuncisão. Jesus é declarado, aliançado, pactuado com Deus no momento em que José e Maria cumprem a ordenança. E ali ele se torna oficialmente um judeu, um israelita, no caso, né? E aí, Salmo 127, 3. Vamos ganhar tempo, mas está aí registrado, tu pode ler depois.
onde vai dizer: os filhos são herança do Senhor. Então, as crianças, filhos dos crentes do Antigo Testamento. Ué, Alan, tu chama de crente no Antigo Testamento? Sim, Paulo vai chamar os crentes do Antigo Testamento. São os que têm a fé de Abraão. Esses são os crentes do Antigo Testamento. Os filhos são herdeiros espirituais dos seus pais. Pertencem ao Senhor. Por isso, os filhos têm o direito de receber o batismo, têm o direito de receber as bênçãos pactuais e de pertencer à igreja de Deus. E aí, como eu disse, quem não o faz está privando o seu filho. Bom, irmãos, essa primeira parte, só terminei a primeira parte. Eu vou avançar agora com a segunda parte, tá?